Graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Aí, aproveitar que vocês estão de pé, convido vocês a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Segunda Reis, no capítulo 4, eu vou ler do 8 em diante, vocês acompanhem, depois leremos todos juntos o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, o que reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali o ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia, Eliseu recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tens tratado com todo o desvelo. Agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe dos exércitos? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Disse Geazi: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Então disse Eliseu: chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. E disse Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai e estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Disse o pai dele a um moço: leva-o à sua mãe. Versículo 20, todos juntos? E ele o tomou e o levou à sua mãe, e o menino... Vamos ler de novo. E ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, na tua bendita e gloriosa presença, a tua igreja está reunida, meu Deus, e agora pedimos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, Pai, através da tua palavra. Usa a minha vida, Senhor Deus, como instrumento em tuas mãos, para transmitir, Pai, a tua palavra nessa noite. E que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades, Pai. Repreendemos todo espírito de distração e pedimos, Senhor, abre a nossa mente, nosso entendimento e o nosso coração, porque queremos ouvir o Senhor falar conosco, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Antes de você sentar, diga para o seu vizinho assim: morreu, mas eu não vou enterrar. Podeis tomar assento. É interessante o quanto a palavra de Deus, ela tem o seu valor, o seu peso, e o quanto a palavra de Deus ela é importante para a nossa vida. E tem tudo a ver qual é a credibilidade que nós damos à palavra de Deus.
Eu quero que você saiba de uma coisa, independente de quem estiver aqui em cima, a partir do momento que essa palavra é aberta, Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. E é interessante, você pode ver isso no livro de Lucas, no capítulo 10, que quando a palavra de Deus ela é proferida, ela busca alguém para que ela possa repousar sobre esta pessoa. Mas se ela não encontra, ela volta. Então eu quero crer que nesta noite, você estará atento ao que a palavra de Deus, ao que será proferido da parte de Deus para a sua vida. Não esteja distraído. Absorva aquilo que a palavra de Deus, quando a palavra de Deus chegar, e dizer assim, é para mim. Porque senão ela não vai repousar sobre você. E eu creio que todos nós que aqui estamos nessa noite, viemos receber algo da parte de Deus, amém? Então fique atento ao que o Senhor irá falar com você. Não se distraia com o seu telefone, não se distraia com o WhatsApp, não deixa ele vibrar. Às vezes ele vibra e você observa, e você pode perder o momento da qual a palavra de Deus será proferida para a sua necessidade. Mas é interessante ver nesse texto que nós lemos, que a palavra que foi proferida aqui, no finalzinho que nós lemos, que um menino morreu. E se você observar, existe um ditado que se diz por aí, que enquanto há vida há esperança. Para todos os problemas existe uma solução, menos para a morte, pois a morte significa o ponto final. E o que se há de fazer? O que se faz quando alguém ou algo morre? Geralmente, dentro desse contexto da época, as pessoas primeiramente eram chamar os pranteadores, pessoas que vinham chorar no momento do velório. Se você observar, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, quando Jesus chegou ali, já estavam ali os pranteadores, já estavam ali todos chorando pela menina. E é interessante que esse povo é tão contratado para isso, que quando Jesus falou que a menina não estava morta, mas dormia, aqueles que estavam chorando começaram a rir. Depois vai se preparar o velório, vai se preparar o cortejo, vai se velar o corpo e vai se enterrar. Mas eu quero que você entenda esse contexto que nós estamos vivendo, porque se não há vida, não há esperança, eu quero chegar, por que essa mulher não foi enterrar essa criança? Precisamos entender que o profeta Eliseu, ele era um homem, como ela mesma relatou no texto que nós acabamos de ler, ele era considerado um santo homem de Deus. Eliseu era um homem surpreendente. Me inspira muito a história de Eliseu, tanto de Elias como de Eliseu. Porque Eliseu foi o sucessor de um homem extraordinário como Elias. Um homem que marcou aquela época. E Eliseu acompanhou esse homem por um certo tempo. E viu o quanto Deus agia na vida de Elias. E tinha algo na vida, que ele percebia na vida de Elias, que ele queria muito. E quando foi te dada essa oportunidade, a oportunidade para ele dizer o que ele poderia querer, porque Elias está dizendo assim, olha, eu vou ser tomado. Elias sabia que não ia morrer. Elias falou assim, eu vou ser tomado de você. E ele disse assim, que haja em mim. Eu almejo, eu desejo que haja em mim, em dobro, a porção que há em dobro sobre você. E Elias fala assim, olha, você me pedisse uma coisa muito difícil. Porque ele já era um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, foi tomado numa carruagem de fogo, levado ao céu. Você parou para imaginar isso?
o relacionamento, a intimidade que um homem desse tinha com Deus. E Eliseu pede aquilo para Elias. E Elias falou assim: se você me ver sendo tomado aos céus, vai acontecer. E Eliseu teve o privilégio de ver quando chegou uma carruagem de fogo e levou Elias ao céu. E um redemoinho, diz a Bíblia. E este homem passava por essa cidade chamada cidade de Sunem para ir ao Carmelo orar. Era caminho. Ele passava sempre por ali. Mostra que esse homem tinha, além de tudo, um hábito de oração. E o que aconteceu no Carmelo que fazia-se tanto que esse homem fizesse esse caminho? Porque no Carmelo havia sido instaurado um altar ao Senhor, que pouco tempo atrás foi aonde Elias, ali confrontando os profetas de Baal, desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto, e os profetas de Baal, de Azera, foram derrotados. E Eliseu passava por aquela cidade. E aquela mulher, um dia, chama Eliseu para comer em sua casa. E Eliseu vai. E diferente de Elias, Eliseu era um homem mais sociável. Eliseu tinha acesso e relacionamento com as principais autoridades daquela época. Tanto que ele pergunta para ela: olha, o que você quer que eu possa, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu tenho acesso ao rei, eu tenho relacionamento com o capitão do exército. E este homem, passando pela casa dessa mulher, ela resolve fazer um quarto para ele. Falei: olha, eu percebo que este homem que vem até aqui, ele é um santo homem de Deus. E a presença de um homem de Deus simbolizava a presença de Deus. Porque o povo não tinha um acesso diretamente a Deus. Para ouvir Deus falar, precisava-se que um profeta fizesse isso. Por isso existiam os profetas. Então o profeta era a voz de Deus, representava o próprio Deus. Ela faz questão de dizer: ele é um santo homem de Deus. O testemunho dele contava. E ela ficou tão impressionada, tão feliz de ter, como se fosse a presença do próprio Deus na casa dela, que ela resolve fazer um quartinho para Eliseu. E essa mulher faz o quartinho para Eliseu, e Eliseu sempre vinha e repousava nesse quartinho. E o fato é que, quando essa mulher recebe essa notícia, que ela teria um filho, e ela fica grávida, e dentro do determinado tempo ela recebe este menino, concebe esse menino. O menino cresceu. E pouco tempo depois, porque ele ainda era um menino, esse menino morre no colo da sua mãe. A Bíblia diz que eu não sei quanto tempo ele ficou no colo dela, mas a Bíblia diz que ele foi ajudar o pai dele, foi lá ficar junto com o pai. E o pai começa a reclamar de uma dor de cabeça. E o pai vem e manda: leva ele para a mãe dele. E o menino foi piorando. A mãe deitou ele no colo. E ele ficou ali até o meio-dia. Não sei por quanto tempo ele ficou, mas a Bíblia diz que ele ficou até o meio-dia. E ali o menino morreu. Foi bem claro o texto. E eu faço essa pergunta: meu Deus, o porquê? O porquê que essa mulher não fez o que qualquer outra pessoa faria? Porque ela não começou a preparar ali o funeral do filho dela? Porque ela não começou a preparar ali os pranteadores e já dar notícia para todos, já começar a divulgar: olha, algo muito triste aconteceu, meu filho morreu. Mas não, ela pega essa criança, leva até o quarto do profeta, aquele quartinho que ela fez para ele, e deposita a criança ali em cima da cama do profeta. Não fala para ninguém, fecha a porta, pede para o seu marido que mandasse o carro na época era um jumentinho, e ela vai atrás do profeta. É interessante isso, e eu quero tirar alguns exemplos da vida desta mulher para a minha vida e para a sua vida nesta noite.
Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você que aquele sonho, que aquele projeto, que aquilo que Deus te deu, não vai morrer no seu colo. Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Não vai morrer. E uma das atitudes que me mostram por que essa mulher recusou sepultar esse filho. Primeiramente, porque esse filho era uma promessa de Deus. Diga assim, promessa de Deus. Olha, quando Eliseu chega para esta mulher, chama ela até aquele quartinho e fala assim, olha, você tem sido generosa. Você tem nos tratado com todo desvelo. O que você necessita? E ela disse, eu não necessito de nada. Eu não necessito de nada. Ora, na verdade, aquilo que ela disse é verdade, porque ela era uma mulher rica. O que uma pessoa rica pode necessitar? Não era disso que Deus tinha colocado no coração de Eliseu. Mas ele profere as palavras dessa forma, o que você precisa. Você precisa de um favor? E ela disse, não. Eu habito no meio do meu povo, que ela quis dizer, olha, eu sou desde criança, criada aqui. Interessante que a Bíblia faz questão de dizer que ela era uma mulher rica. Que não o marido dela era um homem rico, mas ela era uma mulher rica. E o profeta, não satisfeito, olha assim, poxa, eu tenho que fazer algo, nós precisamos fazer algo. Precisa-se algo para compensar essa mulher. E o Geazi, que era o seu... E certamente quando ele disse isso, ela saiu e falou assim, obrigado, profeta, mas eu não necessito de nada. Mas Deus continua incomodando o coração de Eliseu. E ele pergunta para o seu moço, olha, o que a gente pode fazer por essa mulher? E o Geazi fala assim, olha, ela não tem filhos. E o marido já é velho. Então eu vejo aqui uma situação extremamente, como diz o pastor Edmar, extremamente complexa, porque a gente percebe muitas das vezes que uma pessoa é estéril, mas aqui nós vemos que a mulher era estéril e o marido era velho. Olha que situação. E Eliseu, quando chama ela, ele fala assim, olha, agora eu já não estou dizendo o que ela precisa, o que ela necessita, mas o que ela deseja. Porque, olha, naquela sociedade, ter um filho era dar continuidade à genealogia da família. Ter um filho era algo que a mulher, se ela não tivesse, ela era envergonhada, ela não se sentia completa. O fato é que os anos se passaram. E essa mulher já nem considerava esse desejo dela mais uma possibilidade. Por quê? Porque ela já era uma mulher que já tinha certamente tentado muitas vezes se engravidar. E ela olhava para o seu marido e dizia assim, com este homem não tem mais negócio, não tem mais jeito. Então ela já não tinha mais esperança sobre este assunto, sobre essa situação, sobre este contexto. E aí quando ela chega, o profeta chega assim, o que você deseja? Deus estava perguntando para ela não o que ela estava necessitando, porque Deus sabia muito bem que ela não necessitava de nada, mas o que ela desejava. E ela omite isso. Ela já tinha enterrado isso. Isso ela já tinha enterrado no coração dela. Esse desejo de ser mãe. E às vezes, você que entrou aqui essa noite, você já enterrou um desejo antigo no seu coração. Você às vezes entrou aqui essa noite, e o Espírito Santo de Deus me revela que você já enterrou o desejo de fazer uma faculdade. E você já enterrou talvez um desejo de ter uma empresa. E você já enterrou um desejo de poder talvez até ser mãe mesmo. Já tentou várias vezes. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você os milagres que Deus tem feito nos encontros de casais. Se você que tem esse desejo já enterrado, não perca
Deus faz algo extraordinário. Quantos testemunhos nós temos de mulheres que ficaram grávidas no encontro de casal. Fechar esse parênteses. Mas Deus pergunta para ela e pergunta para você essa noite: o que eu posso fazer, o que você deseja? Tanto que quando ele fala para ela: olha, você vai ter um filho, a resposta dela é assim: não minta para a tua serva. Ora, como que os traumas que essa mulher tinha eram tão profundos, porque certamente ela tinha ouvido isso várias vezes. Mas é importante vermos, nós vimos no que a Bíblia mostra, é o valor que ela deu para essa promessa. Se era algo que ela não desejava, por que ela deu tanto valor? Então mostra para nós claramente que ela almejava esse menino mais que tudo. E quando o profeta diz: você vai ter um filho, e ela diz assim: não minta para mim. Isso é um desejo que eu já tenho enterrado. Já me prometeram tantas vezes. Já me disseram isso tantas vezes. Já me disseram isso inúmeras vezes e eu já desconsiderei isso. Sabe quando você percebe que você já enterrou? É quando as pessoas perguntam para você assim: por que você não monta uma empresa, não monta um negócio? Você não tinha tanto desejo disso? E você diz assim: quer saber? Melhor não. Acho que dá muito trabalho ser empreendedor, eu acho melhor nem fazer isso. E às vezes você tem um sonho, um projeto de fazer uma faculdade, e alguém pergunta para você, os anos vão passando e você não vai conseguindo fazer. E você pergunta para você: e aquele projeto? E você diz assim: quer saber? Não preciso mais. Tem gente ganhando mais dinheiro aí sem ter uma faculdade do que tendo uma faculdade. Você vai dando esse tipo de resposta. E foi o que aconteceu com essa mulher. O que eu posso fazer por você? Qual o seu desejo? Eu não preciso de nada. Mas quando ela percebe que aquilo que ela almejava, que aquilo que ela desejava, foi alcançado, ela abraçou aquela promessa. Porque o profeta determinou, disse uma palavra da parte de Deus: olha, daqui 1 ano, você vai conceber e dar à luz a um filho. Mesmo que ela não acreditou com todas as forças da sua alma, mas uma palavra tinha sido proferida da parte de Deus. Estão comigo? Me digam amém. Uma palavra havia sido proferida da parte de Deus: hei de fazer algo por você, assim diz o Senhor para aquela mulher. E os sonhos, os desejos enterrados foram concretizados. E a Bíblia nos diz que aquela mulher abraça essa criança. Eu fico imaginando o que aconteceu com ela, no coração dela, o sentimento dela, quando ela percebeu que ela estava grávida. E a Bíblia diz que aconteceu exatamente como o profeta disse. O fato é que o tempo passou, e essa criança aconteceu como nós lemos, que essa criança morreu. E eu quero destacar aqui 2 atitudes da sunamita. Primeiro, porque o filho era uma promessa. Em promessa a gente não enterra. Diga comigo assim: promessa, eu não enterro. Deus tem te prometido. Quanto tem promessa de Deus aqui essa noite? Não enterre o que Deus te prometeu. Sabe quando você passa por um momento difícil, passa por um momento de dificuldade, e você parece que aquilo que Deus te deu já está chegando ao fim. Vai agonizando no seu colo. Gente, eu não sei para quem Deus está dando essa palavra aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não é porque as coisas estão indo ruins, não é porque as coisas estão indo difíceis, não é porque o seu casamento está passando por um momento de dificuldade, não é porque a sua empresa está passando por um momento de dificuldade, não é porque a sua família está passando por um momento de dificuldade, não é porque teus filhos não estão aonde você gostaria que eles estivessem, que você tem que dar como perdido. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Digam amém. Não é para você dar como perdido. Não é porque não está do jeito que você gostaria. Parece que vai agonizando, vai terminando.
e você fala assim, olha, já acabou. Uma das qualidades que essa mulher me mostra é que ela não desistiu da promessa de Deus e ela perseverou. E essa palavra de perseverança, ela é fundamental. Sabe que na vida nossa, de cristãos, quando nós temos um caminhar, entregamos nossa vida a Cristo, temos um caminhar de fé, a palavra de Deus nos diz que esse caminhar de fé, ele não pode ter talvez alguns momentos de paradas, mas não de recuo. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz assim, o justo viverá, poucos conhecem, vou repetir novamente, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Porém, se ele recuar, se ele desistir, minha alma não terá prazer nele. Porque é importante nós entendermos que existe um processo da nossa fé, que é um processo de perseverança. É um processo de um caminhar perseverante. Você pode ter parado em determinado momento do caminho, mas você não pode voltar atrás. Você não pode desistir da promessa. Você não pode desistir daquela palavra que Deus revelou para você. Você não pode desistir da palavra direcionada para você. Você não pode desistir das promessas de Deus. Deus prometeu para você um casamento, Ele te deu um casamento, você casou. Você não pode desistir do seu casamento. Deus te deu um filho, você concebeu. É mãe, é pai, hoje é o dia dos pais. Você não pode desistir do teu filho, você não pode desistir da tua família, só porque às vezes está passando por um momento difícil. Você não pode abrir mão da promessa de Deus. Quando a Bíblia fala o justo viverá pela fé, significa que ele abraça a promessa e não abre mão dela. E até para nós irmos ao céu, nós precisaremos ser perseverantes até o fim. Mateus 24, 13, Jesus falando, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu me lembro de uma situação que é difícil, às vezes, a gente se até contar, mas eu quero compartilhar com os irmãos essa experiência de perseverança. Eu, no início do meu ministério, eu fui convidado, eu era de outra igreja, e eu era sempre convidado para pregar nas congregações das igrejas. Tinha várias congregações no campo na qual nós congregávamos. E eu lembro nessa época, acho que eu era presbítero, e eu fui convidado para pregar numa congregação pequena, numa comunidade muito humilde. E quando eu cheguei lá, era uma rua bem apertada, vocês conhecem rua de comunidade, são ruas apertadas. A igreja era um salãozinho pequeno. E em frente, irmãos, do outro lado da rua, se abriu um bar. E eles colocaram aquela roda de samba do lado de fora da rua, do bar, que tomou a metade da rua, uma caixa de som desse tamanho, virada para a porta da igreja. Era porta com porta, assim. E quando o culto começou o sambão. Irmãos, aquilo era tão alto, que o culto, quando dava aqueles intervalos entre um cantar e o outro cantar, e aquele momento, aquele som invadia dentro da igreja. E se eu olhava para os pezinhos, ver dos irmãos, estavam os pezinhos assim, ó. Falei, Jesus, o que eu vou pregar aqui hoje? Quando acabava assim, vamos ouvir o conjunto tal agora. Invadia aquele som dentro da igreja. Aquele sambão dentro da igreja. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, Senhor? Eu estou quase indo embora, batendo a mão, dando um tapinha nas costas do pastor. Eu falei, pastor, estou indo. Não tinha condições, irmãos. Era algo assim absurdo. Eu estou falando assim, mas era algo absurdo. E eles com a maior força lá do lado de fora. Eu falei, meu Deus, hoje tem que pegar aqui bem pentecostal aqui, senão vai ficar complicado o negócio. E aí quando foi me dada a palavra, o Espírito Santo de Deus só falava no meu coração assim, faça o que você veio fazer, não desista. E eu peguei o microfone e preguei,
e gritei com toda a força dos meus pulmões. E fiz aquela pregação ali, e preguei, e terminei. E eu falei assim, eu não vou nem fazer apelo, que eu acho que ninguém escutou nem direito o que eu falei. Mas o Espírito Santo de Deus falou novamente no meu coração, não desista, faça aquilo que você veio fazer aqui. Aquilo que eu te mandei fazer aqui. E olha, eu vou dizer para vocês, eu nunca fiz um apelo com tanta certeza que ninguém ia ter recebido aquela palavra. Porque nem sei se vocês escutaram a palavra direito, irmãos. Essa é a verdade. Mas quando eu falei, se alguém deu crédito à palavra de Deus pregada aqui nessa noite, e quer aceitar Jesus como seu Salvador, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Saiu uma pessoa de dentro do primeiro banco, estava aqui nos primeiros bancos, veio, mas levantou um homem que estava sentado lá na calçada. E saiu lá da calçada e veio, se ajoelhou e aceitou Jesus naquele lugar, naquela hora. Mas foi uma comoção tão grande na igreja que eu nem estava entendendo o porquê. Depois de uns dias, eu fui entender porque não dava nem para conversar depois do culto, porque na hora que acabou tudo, que barulhão entrou dentro da igreja, não tinha como conversar. Mas quando foi na segunda-feira, o pastor lá da congregação me ligou, feliz da vida, foi pastor Anselmo, na verdade na época era presbítero Anselmo, eu não tive condição de te contar o que aconteceu, por causa do barulho, mas deixa eu te falar uma coisa, aquele homem que veio lá da rua e se ajoelhou ali, ele é esposo de uma das irmãs da igreja. Aquele homem tem 10 anos que aquela mulher ora para aquele irmão, para aquele homem. Ele nunca veio na igreja. E você vê, ele está sentado lá de fora, mas ele estava ouvindo, prestando atenção em tudo o que estava sendo dito. E na hora do apelo ele veio, então foi uma comoção muito grande da igreja. E o Espírito Santo falou comigo, eu comecei a chorar, né, irmãos? O Espírito Santo falou comigo assim, não é você que faz, é só não pode desistir. E a alegria do meu coração foi tão grande, que alguns meses depois, em uma que reunia todas as congregações, final de ano, para poder fazer as consagrações de obreiros, aquele homem estava ali para ser consagrado a diácono. Você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor? Ô, irmão, esse é o nosso Deus. A gente só não pode desistir. A gente só não pode desistir, achando que circunstâncias impedem o agir de Deus. Situações complicadas, às vezes aos nossos olhos impossíveis, impede a mão de Deus de operar. E essa mulher me mostra, e ela não desistiu, ela perseverou. A Bíblia nos diz que ela saiu dali, pegou ali um jumento, andou 25 quilômetros até chegar no Carmelo. É interessante um detalhe da palavra de Deus, que a Bíblia diz assim, que o marido dela diz assim, mas ela não contou que o menino tinha morrido, mas ela falou um dia. E ela falou para o esposo assim, eu vou até o Monte Carmelo, aonde está o homem de Deus. E ele falou assim, mas o que você vai fazer lá? Não é sábado, não é lua nova, e você vai falar com Deus? É como se fosse falar com Deus. E eu quero dizer para você, que para aquele que tem intimidade com Deus, relacionamento com Deus, ela tinha um relacionamento com o homem de Deus, não precisa de dia, não precisa de hora, não precisa de momento, não precisa de lugar, você pode chegar diante de Deus em todo o tempo. Quantos aqui tem relacionamento com Deus e pode chegar diante da presença de Deus a qualquer momento? Você não precisa esperar o domingo, não precisa esperar a quarta-feira. Eu estou sendo afligido por uma situação, eu não preciso esperar o culto dos milagres. Eu não preciso esperar o domingo pela manhã, o domingo de ceia, o domingo à noite, para chegar diante de Deus. Ele está acessível a você a todo momento, porque nós temos relacionamento com esse Deus. Ela tinha um relacionamento com o profeta. E ela falou, não preciso. E ela foi. Andou esses 25 quilômetros, umas
4 horas, 5 horas de caminhada aí, para chegar lá e encontrar com ele. Segundo ponto que eu quero destacar, ela buscou a ajuda certa. É interessante porque quem perguntava para ela como estão as coisas, ela dizia, está tudo bem. Mas como está tudo bem? Mas ela mostra aqui que esse não estar tudo bem é não dizer para quem não vai resolver o teu problema. Às vezes nós temos o costume, irmão, de falar para todos. Estamos passando por uma dificuldade, a família está morrendo, os sonhos estão morrendo. Pastor Hamilton sempre fala isso. Os casais às vezes chegam para procurar ajuda quando está no fim da linha. Por que não procurou antes? Procurar ajuda diante de Deus, para que somente Ele pode resolver. Tem coisas que somente Deus pode resolver. Às vezes você está passando por uma situação difícil, está passando por um momento de fragilidade, por uma dificuldade. Às vezes até uma ajuda de um amigo pode resolver. Ô irmão, ora comigo. Põe num grupo de oração. Ah, irmão, mas se já morreu, é só Deus que faz isso. Só Deus que faz o milagre. Ela foi atrás de quem fez a promessa. Ela foi buscar aonde tinha socorro para a situação dela. E se você observar, quem perguntava para ela, ela dizia, você não pode resolver, está tudo bem. Às vezes nós falamos para tanta gente, eu vou largar a mão porque já não tem mais o que fazer. E você posta no Instagram, e você posta, estou triste, põe aquela carinha lá no Facebook. Aí todo mundo fica perguntando, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas às vezes, todo mundo sabe do problema. Mas você não tirou um momento para dobrar o seu joelho e clamar a Deus pela promessa que Ele fez, que você não quer abrir mão dela. Você não tirou um momento para buscar a Deus, e o buscar a Deus é fazer o que essa mulher fez. Quando ela chega, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas quando ela chega diante de quem fez a promessa, ela se prostra diante dele. E ela chora, e ela derrama as suas lágrimas e rasga o seu coração diante de quem fez a promessa. E às vezes nós passamos por tanta tribulação, mas nós temos sequer um tempo para clamar, rasgar o coração diante daquele que fez a promessa para nós. Todo mundo sabe do problema, menos aquele que fez a promessa. E essa mulher busca ajuda na pessoa certa. E eu acho muito interessante aqui também a perseverança de Eliseu. Eliseu, quando escuta aquilo, ele entrega o seu cajado para o menino, para o seu moço, chamado Geazi, e fala para ele assim, olha, corre aí na nossa frente, vai lá, coloca o cajado sobre o rosto do menino. E a Bíblia nos fala que o Geazi voltou os 25 quilômetros, falou assim, arruma aí, cinge o seu lombo e parte. Mas a mulher falou assim, eu não vou largar, porque eu tenho certeza que tem coisas que só resolvem com quem me fez a promessa. Não terceirize, meu irmão. Você sabe quem prometeu, quem vai solucionar ele. E a Bíblia nos fala que o Geazi saiu correndo na frente e o Eliseu foi andando com aquela mulher. E quando o Geazi chegou lá, eu acho que o Geazi pensou assim, nossa, agora eu vou ter história para contar. Que eu vou dizer daqui para frente que eu ressuscitei um morto. E ele chegou lá, pegou aquele instrumento de profeta, que era o cajado, e colocou sobre o rosto do menino. E a Bíblia nos diz que nada aconteceu. E volta o Geazi correndo,
E encontra com o profeta e a esposa e a sunamita a caminho ainda, com a notícia ruim. Olha, não despertou o menino, não ressuscitou o menino, está lá mortinho. Mas Eliseu também não desistiu. Eliseu não falou: olha, sunamita, sinto muito, você não pode dizer que eu não tentei, mas não tenho o que fazer. Não. Ele mostra para nós esse exemplo, tanto quanto ela, de perseverança. E ele continua no caminho. E quando ele chega lá na casa, ele sobe, entra naquele quarto, fecha as portas, e está ali o defunto deitado. E a Bíblia nos diz que ele fez algo que até agora ninguém tinha feito. Olha o que ele fez no versículo 33. Versículo 32. Chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e fechou a porta sobre ambos. Ou todos juntos, e orou ao Senhor. A situação estava ali, mortinho. Mas ele orou ao Senhor. E a Bíblia fala que ele ora a Deus e faz algo que certamente ele devia ter ouvido Elias falar que fez com aquela viúva que sustentou ele, o Elias, há uns tempos atrás, da qual o filho também havia morrido. E eu acho que Eliseu falou assim: se deu certo com Elias, vai dar certo comigo também. E ele deitou sobre o menino, colocou o rosto sobre o rosto do menino, as mãos sobre as mãos do menino, e ficou ali por um tempo. Não foi pouco tempo, porque a Bíblia diz que até que a carne do menino se aquecesse. Sabe o que a Bíblia quer dizer para mim? Quero espiritualizar isso aqui na sua vida. Que você chegando de algo que Deus te prometeu, que você olha e está dando como já ponto final, morto, está gelado, não tem vida, não tem sinais vitais. O desistir não é só orar, o desistir não é só clamar, o não desistir não é só orar, o não desistir não é só clamar, o perseverar é você se debruçar sobre o problema, demorar um tempo sobre o problema, entender que o milagre acontece após você orar, mas não abandonar o problema, não largar para lá. Senhor, eu já te busquei, Senhor, eu já vim na igreja, Senhor, eu até orei, mas aqui, está aqui, não tem mais o que fazer. Eu estou abandonando essa situação, vou descer, vou tomar um café, depois talvez eu suba para ver se teve alguma reação. Foi isso que Eliseu fez? Não. Estão comigo, igreja? Não foi isso que ele fez. Ele deitou sobre o menino, ele debruçou sobre o problema. Ele fez algo que tem que ter coragem para fazer. Quantos aqui teriam coragem de deitar sobre o defunto e ficar em cima dele por alguns minutos, talvez horas? Tem que ter coragem para tomar atitude. Tem que tomar coragem para tomar decisões. Tem que fazer algo talvez que você nunca tenha feito. Olha, eu não sei para quem Deus está falando aqui, mas Deus tem te dado uma promessa. Deus tem colocado isso diante de você. E você está vendo isso agonizando no teu colo, até que você está se dando como não tem saída mais. Talvez você assim, pastor, mas eu já até orei. Mas você tem que perseverar, você tem que debruçar sobre, você tem que fazer algo que você nunca fez, tem que tomar uma estratégia diferente, você não pode desistir. E Eliseu ficou ali até que o menino se aqueceu, tem um tempo. Mas nada aconteceu, diz a Bíblia. E ele levantou e desistiu? Não. Ela disse que ele andou pelo quarto. Eu imagino que ele devia estar andando naquele quarto e falando: meu Deus, eu já fiz o que Elias fez. Eu já fui para lá, eu já orei, eu já deitei em cima, eu já coloquei as mãos. Fiquei tanto tempo com o menino, até a carne do menino se aqueceu, mas não teve nada. Ei, escute isso da parte de Deus. Talvez você já fez tudo, mas você só precisa fazer uma vez mais. Você precisa tentar
uma vez mais. Diga assim, uma vez mais. Uma vez mais. Talvez da mesma forma que você fez. Eliseu não fez nada diferente. Eliseu fez a mesma coisa que ele havia feito alguns minutos atrás. Voltou de novo. Deitou novamente. Estendeu-se novamente sobre o menino. Ficou da mesma forma, mas ele não abriu mão. Eu acho que ele pensou assim, eu não sei quantas vezes eu tenho que fazer isso, mas eu não vou desistir. Vou tentar uma vez mais. E ele deita sobre aquele menino uma vez mais. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Depois desceu, andou de uma parte para outra, tornou a subir, e se estendeu sobre ele novamente, até que, diga assim, até que o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Não desistir, não enterrar os sonhos, não enterrar o projeto. Ele sobe novamente sobre aquele menino, tenta uma vez mais. Tente uma vez mais. Quantas coisas eu já fiz, já tentei fazer, já fiz, deu errado, fiz de novo, deu errado. Mas Deus tinha uma direção para a minha vida. Até que funcionou. Quando Deus tem uma palavra, quando Deus coloca algo no seu coração. Observa que ele não desceu do quarto, não chegou, chamou o Geazi, não chamou a mulher, a sunamita, e falou assim, olha, eu já fiz isso, fiz o que Elias fez há um tempo atrás, e não deu certo. Não, ele continuou, ele insistiu, porque ele sabia que aquele que tinha dado vida àquela criança, aquele que tinha gerado aquela criança no ventre daquela mulher, indo contra todas as possibilidades, era o mesmo, seria o mesmo, que teria o poder de ressuscitar aquele menino. Ele sabia que Elias já tinha ressuscitado uma criança, ele sabia o que fazer. O que ele sabia era uma coisa, eu não sei o que eu vou fazer, mas uma coisa eu sei, eu não vou desistir. A sunamita não sabia onde ir, sabia com quem falar, ela só sabia de uma coisa, eu não posso desistir. Quantos aqui creem que Deus é o Deus do impossível? Quantos aqui creem que Deus pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer? E por que nós desistimos? Se eu sei o Deus que eu sirvo, se eu sei o poder que Ele tem, por que quando as coisas começam a dar errado, a primeira coisa que a gente faz é falar assim, olha, isso aí não tem mais jeito. Porque o único meio que o diabo tem para poder te derrubar é fazendo você desistir. Ele começa a colocar na sua mente, ele começa a lançar palavras, ele começa a colocar no seu coração que não é possível. Diante das circunstâncias, você olha assim, não é possível. E realmente, às vezes, diante das circunstâncias humanas, não é possível mesmo. Mas como nós falamos em Hebreus, o justo viverá pela fé. Ou seja, não é pelo que eu vejo, não é pelos meus olhos carnais, é pelos meus olhos espirituais. O apóstolo Paulo diz assim, nós andamos por fé e não por vista. O problema aqui é que nós somos materializadores das coisas. A gente gosta de apalpar, a gente gosta de ver, a gente gosta de tocar, a gente gosta de enxergar assim, com nossos olhos e ver e materializar. Mas as coisas de Deus não são nessa ótica. Quando nós tentamos algo que não dá certo, a gente pensa assim, vou desistir. Não tem mais o que fazer. Mas Deus prometeu. Deus prometeu, mas eu acho que isso não é para mim. Você já viu quando Deus promete assim, olha, Deus determina uma palavra e fala assim, olha, você vai casar. Cadê as mulheres solteiras aí? Levanta a mão. Tem mulher solteira aqui hoje? Bem. Às vezes Deus fala assim, você vai casar. Só que o tempo vai passando.
o tempo vai passando. E aí você já começa a não acreditar mais naquela palavra. Aí ao invés de você não deixar aquilo morrer, você começa a dizer assim, quer saber? Homem não presta mesmo. Não é isso. Não abra mão se Deus te prometeu. Não abra mão se Deus te entregou. Aí você casa. Deus te dá uma família maravilhosa. E os problemas começam a acontecer. E você começa a fazer que nem o povo do Egito. Melhor era quando eu estava solteiro. Família dá muito trabalho. Filho dá muita despesa. Mulher gasta demais. Eu vou desistir. Mas você pediu. Deus te prometeu. Te deu. E você está vendo morrendo. E você vai desistindo. É tudo que o Satanás quer. Tudo que Satanás quer é que você desista. Mas eu quero aqui em nome de Jesus, levanta tua mão aqui para cá. Eu quero aqui em nome de Jesus profetizar para você que nenhuma palavra que saiu da boca de Deus, de promessa para a sua vida, queira você tenha alcançado ela ou não, queira você ter desfrutado dela ou não, se você não desfrutou, ela vai chegar, porque quem prometeu é fiel e não falha, e se você recebeu, ela não vai morrer no seu colo, ela não vai morrer na tua casa, ela não vai morrer, porque Deus há de colocar no teu coração uma força perseverante, para que você não desista dos projetos de Deus para a sua vida, e se você quer, dê uma salva de palmas ao Senhor. E eu vou concluir dizendo o seguinte: essa mulher era conhecida, como nós lemos aqui no capítulo 4, no versículo 8, o primeiro versículo foi lido. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica. Como ela era conhecida como uma mulher rica. A Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia só diz que ela morava em Sunem e era rica. E depois que isso aconteceu, depois que esse menino ressuscitou, depois que Eliseu desceu ali e entregou ele nos braços da mãe dele, a Bíblia nos fala que pouco tempo depois, um tempo depois, Eliseu chega perto dessa mulher. Eliseu continuou frequentando essa casa. E Eliseu chega perto dessa mulher e diz assim: olha, você vai-te embora daqui, porque vai vir 7 anos de fome. E aquela mulher não questionou aquilo que Deus falou. Aquela mulher pegou tudo o que ela tinha e deixou para trás casa, fazenda, e foi morar em outro lugar, porque Deus tinha falado: olha, vão vir 7 anos de fome. O fato é que 7 anos se passaram, o tempo da fome se passou, e algo terrível aconteceu naquele lugar durante a fome. Mas aquela mulher estava livre disso. Ela não passou por aquela situação. E aí no capítulo 8, essa mulher retorna. Olha que coisa linda. E quando ela retorna, ela agora não seria mais reconhecida como a mulher rica de Sunem. Ela era reconhecida agora como a mulher da qual teve o seu filho ressuscitado. Você não entendeu o que Deus está falando aqui. Você não vai ser reconhecido pela sua posição social. Você não vai ser reconhecido pelo local que você mora. Você não vai ser reconhecido pelo cargo que você ocupa. Você não vai ser reconhecido pelo bairro onde você está. Pelo
grau, de intelecto, de faculdade, pela quantidade de faculdade que você tem, pelo seu grau de intelecto, pela sua inteligência. Não. Eu quero declarar que a partir de hoje, você será reconhecido pelos milagres que Deus tem feito na sua vida, quando recebe essa palavra em nome de Jesus. Ser reconhecido por aquilo que Deus faz. Isso é o melhor reconhecimento que alguém pode ter. Ser reconhecido pelos milagres que Deus faz. Olha, aquele ali é um empresário que Deus renovou a empresa dele. Olha, esse aqui é o pai de família, que é da família que está destruída, Deus restaurou a família dele. Olha, essa aqui é a mãe que tinha os filhos nas drogas, e Deus levantou e tirou, e hoje está aqui. Olha, este aqui é o homem que vivia bêbado, que vivia do marido da mulher, que vivia lá pelos cantos dos bares, como aquela mulher da qual eu contei da congregação. Mas Deus resgatou. Nós seremos reconhecidos pelos projetos de Deus na nossa vida, pelos milagres, pela ação. Essa aqui é a mulher que estava enferma, doente, determinada à morte, mas Deus sanou. Como nós vimos aqui o pastor falar sobre a irmã que tinha um caroço no seio, um nódulo, e era maligno e foi mudado. Ser reconhecido pelo agir, pelo milagre, pelaquilo que Deus transforma. Este é o melhor reconhecimento que alguém pode ter. Olha o que o rei disse, olha. Ora, Eliseu havia dito, aquela mulher cujo, olha só, até a Bíblia já começa a dizer, olha, ora, Eliseu havia dito, a mulher, já não é a mulher rica de Sunem. A mulher, capítulo 8, versículo 1, cujo filho ele restaurara a vida. No capítulo 4, diz assim, ora o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contando ele ao rei, como restaurara a vida de um morto. A mulher, olha só, já não é a mulher de Sunem, já não é a mulher rica, a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei, que lhe devolvesse a sua casa, as suas terras. Ela estava voltando desse tempo de 7 anos fora. E Geazi disse, rei, meu senhor, esta é esta mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei perguntou à mulher, e ela lhe contou a sua história. Então o rei lhe designou um oficial, dizendo, restituí-lhe tudo que era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que se deixou a terra até agora. Oh, glória a Deus. Eu convido você a se colocar em pé. E quero finalizar com essa palavra. E finalizar aqui, para que você entenda esse final. Não importa o tempo que essa mulher ficou fora, tudo que ela tinha foi tirado. Ela já não estava ali mais. Tomaram as terras dela, tomaram a casa dela. E essa mulher, quando chega, o poder do testemunho, o poder de mostrar para as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida, o poder de testemunhar os milagres de Deus na sua vida. Aquela mulher contou ao rei, não precisou nem de Geazi falar. Aquela mulher, a Bíblia diz, então contou ela ao rei a sua história, o que Deus havia feito na vida dela. E a Bíblia nos diz que o rei restituiu tudo, diga tudo. Olha que interessante, não somente aquilo que era dela, mas tudo que produziu a terra no período que ela esteve fora, mandou devolver tudo a ela. E eu quero orar por você, que entendeu que essa palavra veio ao encontro da sua necessidade, que precisa aqui de algum dessas
coisas, desses pontos, dessas coisas importantes que Deus falou ao seu coração essa noite. Talvez você esteja precisando ser mais perseverante. Talvez você esteja precisando tomar uma atitude e não enterrar o talento que Deus tem te dado, não enterrar do ministério que Deus tem te dado, não enterrar algo importante que Deus tem te dado. Mas precisa, numa atitude, de buscar aqui no trono de Deus, buscar aqui no altar do Senhor, a resposta que você precisa. Senhor, renova essa promessa ao meu coração essa noite. Levanta aquilo, Pai, que eu já estou quase enterrando. Mas eu quero dizer para você que mesmo que você tenha enterrado, Lázaro estava 4 dias enterrado. Mas diante da palavra do Senhor, Lázaro saiu para fora. E mesmo que você tenha tido já, parecendo que já não tem mais jeito, você pode vir buscar hoje no altar do Senhor a renovação dessa promessa, a fortalecimento para tomar atitudes. E você vai ver, e este milagre, dessa restauração disso que está morrendo, ou já está morto na sua vida. Entenda o que Deus está falando. O que Deus vai fazer, vai trazer de volta coisas que foram tomadas. Vai haver uma restituição. O milagre que Deus vai fazer, aquilo que Deus vai fazer é tão poderoso, é tão forte, é tão notório, que vai proporcionar à sua vida restituição de coisas que foram tomadas de você. Quantos estão entendendo essa palavra? Me dê glória a Deus aí, por favor. Então não perca essa oportunidade. Se Deus falou com você, se você precisa, sai do seu lugar, vem aqui na frente, rapidamente, nós vamos orar. Venha buscar, não de mim, eu não tenho aqui nada a oferecer, mas venha buscar diante daquele que tudo pode. Saia daí, venha ao Carmelo. Saia daí e venha. Não são 25 quilômetros, são alguns passos. Venha buscar do Senhor. É aquele que pode mudar, é aquele que pode restaurar, é aquele que pode transformar, é aquele que pode mandar algo que você leve para a sua casa daqui e põe a mão sobre aquilo que está doente lá, põe a mão sobre o seu filho, põe a mão sobre a sua família, põe a mão sobre a sua casa e diga assim: eu declaro vida. Eu declaro vida sobre os meus projetos, eu declaro vida sobre a minha família, eu declaro vida sobre os meus filhos, eu declaro vida sobre os meus sonhos, eu declaro vida. Cabe a você. Muitas coisas serão restituídas aqui essa noite. Tudo que aquela mulher perdeu, tudo foi devolvido. Vamos ouvir esse hino aqui enquanto você toma uma decisão se você precisa de algo de Deus ou não. Você sabe aonde buscar? O lugar de buscar é no altar do Senhor. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Igreja, estende tuas mãos para cá. Fale para Deus. Fale para Deus que você já não tem forças mais, já não sabe mais o que fazer. Agora é um tempo de você e Deus. Conte para Ele. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença, Pai.
Como é bom, Senhor Deus, estar, Senhor, no lugar aonde podemos pedir ajuda. Como é bom estar, Senhor Deus, lançado aos pés daquele que prometeu, daquele que fez a promessa, os pés daquele que pode, é aquele que pode restaurar, é aquele que pode mudar, aquele que pode trazer vida. Ah, Deus, só o Senhor pode trazer vida, Pai. Senhor, ressuscita aqui essa noite, Pai. Ressuscita projetos, ressuscita sonhos, ressuscita casamentos, ressuscita, Senhor Deus, essa hora, ministérios, Pai. Oh, Senhor, aquele que te louvava e não te louva mais, Pai, deixou morrer, Pai, esse dom, Pai, deixou sepultar, Pai, mas ele não está morto. Ah, Senhor, aquilo que o Senhor nos dá, as promessas que o Senhor nos dá, Pai, mesmo que para nós esteja morto, para o Senhor, Pai, basta uma palavra, Senhor. Deus, ressuscita aqui, Senhor Deus, planos, Pai, planos materiais, Senhor Deus. Teu Espírito me mostra que pessoas tinham planos, Senhor, de ter sua casa própria, Senhor. Tinham planos de ter o seu comércio, Senhor. Tinham planos, Senhor Deus, de ter o seu negócio, Pai. Ah, Senhor, o Senhor me mostra aqui nesta hora, Pai, pessoas, Pai, que tinham planos de empreender, mas na Covid a situação foi tão grave. Oh, aleluia. Oh, Senhor, que sepultaram, Senhor Deus, mas hoje o Senhor chama a existência novamente. Hoje o Senhor traz a vida novamente, planos e projetos, Senhor, que o Senhor plantou nos corações aqui, Pai. Ah, Senhor, fortalece este povo, Pai. Fortalece, Senhor Deus, que saiam daqui, Senhor Deus, perseverantes, cheios de coragem, cheios de ousadia, para fazer aquilo que nunca fizeram, para tentar uma vez mais, Senhor, para se esforçar, mas não desistir, Pai. Aquece os corações aqui, Senhor, que tiveram um diagnóstico médico desfavorável, Pai, e estão sucumbindo, Senhor Deus, à força, Senhor, dessa notícia. Oh, Espírito Santo de Deus, encoraja essas vidas, Senhor Deus, a confiar em Ti. Que elas saiam daqui, Senhor Deus, proferindo palavras de vida. Palavra de vida. Eu vou viver, eu não vou morrer. Eu vou viver, eu não vou morrer. Porque quem me dá vida é o Senhor. O dono da minha história é o Senhor. Quem me formou foi o Senhor. Ainda que o homem ponha um ponto final, a minha história está nas tuas mãos e não há ponto final de homem. Eu vou confiar no Senhor até o último momento, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Ah, Senhor, ministramos a cada coração aqui, Pai, e o Teu Espírito Santo há de fazer uma obra tão gloriosa, Pai, tão gloriosa, Senhor Deus, que testemunhos que vão sair daqui tão fortes, Senhor, tão poderosos, Senhor, Deus, que vai fazer mudança de vida em todas as áreas, não somente na área emocional, Pai, mas também na área material, Senhor. Assim eu ministro, Pai, para a glória do Teu nome, Pai, esta palavra profética sobre a vida deste povo que aqui está, Senhor. E se você recebe, diga glória a Deus e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.